Pablo Capilé. Puxa, o maior privilégio, de fato, viu? Não é retórica, tenho uma admiração enorme por você e pelo trabalho todo que você e os parceiros estão fazendo, né? Que é um trabalho coletivo também. As perguntas são milhares, para a gente não fazer assim uma entrevista Cecil B. de Maia ou Ben-Hur, aquelas intermináveis, eu acho que seria interessante logo começar com um momento no sentido ampliado. Como conectar a rua, a explosão da criatividade, as novas dinâmicas e linguagens com a institucionalidade? Primeiro, um prazer também estar aqui. Eu assisto todos os programas que estão sendo veiculados nessa série e eu acho fantásticas. Então, assim, para mim também é muito legal. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? É o que a gente tem, eu tenho brincado muito, que é o diagonalismo. Como que você consegue fazer com que as plataformas super horizontais consigam, em alguma medida, entender como estabelecer essa intersecção com algumas verticalidades e como que isso, se somando, pode se transformar numa estética nova de se fazer e de se pensar a política no século XXI. E eu acho que é um processo meio, né? Não é muito claro de para onde que ele está indo, nem temos muita clareza de onde ele partiu, mas as experiências de como continuar buscando esse processo e essa intersecção, para mim é mais interessante do que tentar visualizar onde que vai ou de onde veio, né? Então eu acho que uma das coisas que a gente tem buscado é entender que rede, rua, espaços institucionais, partidos, são campos, são plataformas variadas, mas que conseguem dialogar e, a partir desse diálogo, vão conseguir promover um próximo passo desse fazer política. Então, para nós é fundamental estar na rua e para nós é fundamental fazer incidência. A gente não acredita, por exemplo, no debate de não existem mais lideranças. Eu, particularmente, acredito que existem muito mais lideranças do que existiam antes, né? Então, eu acho que até o léxico, pensar qual que é a narrativa que vai estar colocada em torno disso, é uma forma de tentar estabelecer essa intersecção. Mas é uma das perguntas da vida. Como fazer essa intersecção? Como deixar de lado esse preconceito bobo com relação à militância dos partidos? E como fazer com que a militância dos partidos deixe de lado esse preconceito bobo de achar que tudo que está na rua é um golpe da extrema-direita? E como achar, ao entorno disso, o meio termo que estabeleça essa intersecção? Eu acho que isso está acontecendo. O processo em fluxo vai fazendo com que o melhor desses dois lados se aproxime. E o melhor desses dois lados tende... Eu acredito que a inteligência, quando ela se encontra, ela se auto-organiza. A única coisa que a gente precisa é criar um ambiente favorável para que essa inteligência desses lados se encontrem. E quando elas se encontram, elas se auto-organizam e arranjam soluções para os problemas que estão colocados. Então, mais do que tentar buscar essa solução, a gente tem tentado criar ambientes onde essas inteligências vão estabelecer essa intersecção e a inteligência unida ali vai arranjar essas soluções para os próximos passos. Que interessante você falar em ambiente, porque na entrevista do Faustini, ele falou que o grande objetivo da agência de redes, o projeto dele, é criar ambientes para encontros, para criatividade, para superação de preconceitos, para acesso a novos repertórios. Sim. E eu lembrei de arquitetura e urbanismo, pensando na concretização dos ambientes. As cidades são ambientes que, em geral, freiam, obstam essas conexões, ou criam dificuldades, a imobilidade urbana, as grandes desigualdades, essas dificuldades. E a conversa com o Faustini e com outros amigos do Rio de Janeiro tem sido muito a do trânsito, como facilitar o trânsito, não o trânsito de automóveis, o trânsito da imaginação, do diálogo, para que esses muros sejam derrubados, aproximando moradores, bairros diferentes, experiências diferentes, né? E eu acho que nenhum dispositivo fez isso mais radicalmente, mais inventivamente do que vocês no Fora do Eixo e depois no Mídia Ninja. Então,
vale, eu sei que você deve ter contado essa história milhões de vezes, mas a ansiedade de todos Sim. que ouviram você é muito grande. Sintetiza uma vez mais a história do Fora do Eixo, por favor. O Fora do Eixo, ele começa, e ele, assim, ele é muito simples, na real. Eu acho que a genialidade dele é a simplicidade dele. Em busca de arranjar soluções para os problemas que estavam colocados, a gente tinha que criar oportunidades. Em cima das dificuldades, criava-se oportunidades. Éramos de Cuiabá, de Rio Branco, no Acre, de Uberlândia, do Macapá, de Belém do Pará, de Fortaleza. Entendíamos que precisávamos escoar de alguma forma aquela inteligência periférica que estava colocada naquele Brasil profundo, né, que queria gritar e queria se posicionar, mas não tinha visibilidade. Como fazer com que aquilo ali conseguisse, em alguma medida, se encontrar? Como criar um ambiente para que essa inteligência fizesse essas intersecções e, a partir dali, arranjasse novas soluções? Então, a gente começou a pensar que, a partir de novos repertórios para se pensar novas políticas, seria fundamental criar esses sistemas de escoamento dessas inteligências. Então, a gente começa a pensar como trabalhar com as artes, como fazer com que, primeiro, a música fora do eixo conseguisse circular, a arte fora do eixo conseguisse circular. E as nossas pequenas experiências começaram a rodar de carro, as outras pequenas experiências começaram a pensar que tipo de plataforma a gente tem que construir para que esse fluxo seja contínuo. E aí a gente cria três teses. Que a gente precisava aumentar a circulação desses processos e dessas inteligências, que a gente precisava conseguir distribuir melhor os produtos derivados desses processos e que a gente precisava conseguir difundir melhor essas ideias todas e construir veículos de comunicação capazes de difundir isso pelo Brasil inteiro. Então, a gente queria colocar os artistas para circular e os produtores e essa inteligência, a gente queria distribuir esses produtos e queria criar veículos de comunicação. Estamos falando de que ano? Estamos falando de 2005. Então, a gente coloca, em 2005, 200 artistas para circular. O cara do Acre foi tocar em Cuiabá, o cara de Cuiabá foi tocar em Goiânia, o cara de Goiânia foi tocar em Uberlândia, o cara de Uberlândia foi tocar em Belém. Ao mesmo tempo, a gente colocou os produtores locais para ir para esses lugares conhecer melhor essas realidades, porque eles quase nunca tinham saído da sua própria cidade. Aí não existia mais lojas de CD no Brasil, as grandes lojas de departamento tinham incorporado as lojas de CD. Então a gente precisava criar uma forma de também vender esses produtos ou de distribuir, fazer com que eles chegassem nas cidades. A gente montou as banquinhas de distribuição e começou a reunir os materiais do Brasil inteiro e distribuir por essas banquinhas. E os veículos das cidades oficiais, eles não divulgavam o que acontecia em outros estados, porque mal divulgam o que acontece nas próprias cidades. A Gazeta, a Folha do Estado de Mato Grosso, não divulga o que acontece na cultura de Mato Grosso. Ela acaba divulgando o que acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, como a gente não tinha nenhuma condição de saber o que estava acontecendo no Acre, então a gente falou, não, também vamos criar veículos de comunicação e criamos web TVs, web rádios e blogs que pudessem difundir essa história. Com um ano, em 2006, 200 artistas circularam e centenas de produtos foram distribuídos e vários blogs também se consolidaram. Em 2006, quando a gente começou, foram 200 artistas. Em 2012, 2013, ano passado, mais de 30 mil artistas circularam por essa plataforma. Em 2006, a gente tinha 3, 4 blogs, sabe? Em 2013, a mídia ninja explodiu. Meu Deus. Em 2006, Rapaz, muito pouco tempo. Muito pouco. A gente começava um processo de formação que era dentro das nossas casas coletivas. A casa coletiva também não foi um planejamento. Era o que saca? dava. Era o que dava. Não tinha dinheiro, saca? Tinha 6, 7 pessoas querendo fazer alguma coisa, mudamos por uma casa. E em meio ao processo, em fluxo, a gente viu que tinha uma experiência antropológica ali. E o que era uma pequena experiência de formação virou uma universidade fora do eixo. Aí nós criamos uma moeda em determinado momento para conseguir fazer com que as coisas circulassem. Aí o que era uma pequena moeda virou 50 moedas espalhadas pelo Brasil. A gente criou um banco fora do eixo. Então, aí a gente começava a se articular politicamente com o Conselho Municipal de Cultura e isso virou o partido fora do eixo, que não tinha pretensões eleitorais, mas era o que a gente chamava de simulacro. Então, resumidamente, a gente começa com música, tinha um estúdio de ensaio, as bandas queriam tocar, montamos um espaço para elas tocarem, depois elas queriam se divulgar, montamos um núcleo de comunicação, aí elas queriam gravar, montamos um estúdio de gravação, aí elas queriam distribuir, montamos um selo.
aí não tinha dinheiro para circular, sabe, que elas queriam receber, porque senão elas paravam de mobilizar politicamente, montamos um dinheiro. Aí as pessoas achavam que esse dinheiro era um dinheiro de banco imobiliário, aí fizemos uma parceria com a iniciativa privada e com o poder público, aí valorizaram esse dinheiro. Só que a gente deu tanto dessa moeda que rolou um subprime, tinha muito mais moeda na praça do que a gente tinha condição de pagar. Aí que a gente se aproximou da economia solidária, aí que a gente entendeu o lastro. Aí que a gente começou a pensar, pô, a gente precisa regular a distribuição, senão gera inflação, senão gera um capital especulativo. É incrível isso. E aí foi avançando. Então, tudo foi surgindo sem necessariamente a gente planejar os 2, 3 próximos anos. E a gente brinca que a gente conseguiu, na verdade, estar no mesmo lugar do espaço-tempo da nossa geração. A gente brinca, Luiz, que a gente criou um trem que não existia. A gente arranjou, de certa forma, uma solução para a disponibilidade do ativista. O nosso ativista tem 24 horas disponível. E, ao mesmo tempo, o custo dele é muito baixo, porque é o custo dedicação, amor e paixão por aquilo que está fazendo. Então, quando ele se dedica a algo, ele não cobra muito por aquilo. Porque a gratificação é fazer aquilo. A gratificação é fazer. Então, em determinado momento, a gente tem tempo disponível a baixo custo. Tudo isso acabou sendo construído pelo que a gente hoje diagnostica, que é o que a gente chama de sistema de aceleração. É o sistema de disponibilidade. Como que a gente criou esse sistema de disponibilidade da nossa rede? Então, você tem lá ativistas que estão disponíveis 24 horas e que a gratificação, como você colocou, é a sua grande remuneração. É o tempo consciência, né? Ele consegue ser ágil e consciente ao mesmo tempo. Que é um tempo disponível que a esquerda da década de 80, a grande disputa dela era a redistribuição de renda. E a gente começou a entender que a grande disputa, talvez, do século XXI era a redistribuição de tempo. Então a gente conseguia ter um tempo disponível e a gente poderia criar aplicativos do comum que poderiam ser utilizados por pessoas que não tinham tempo. Então a gente deposita o nosso tempo em alguns aplicativos que outras pessoas podem utilizar, já que elas não têm esse tempo. Então a gente começa a estabelecer um processo de redistribuição de tempo. E quando você não tem nada a perder, porque você acredita muito fortemente naquilo, e você tem tempo disponível para inventar novos lugares, é difícil você entender o que vai ser daqui 3 anos, e é difícil até você explicar como chegou, porque não houve um planejamento, as coisas vieram acontecendo. Porque o tempo disponível somado a essa super dedicação gera um tempo consciente, que dá uma clareza de um espaço de formação para as pessoas que estão ali dentro, que elas vão da construção de uma rede de festivais, à criação de uma grande rede de comunicação no Brasil e, ao mesmo tempo, ao surgimento de uma universidade de formação livre e à formatação de uma das maiores redes de economia solidária e de moedas complementares no país. A gente brinca que é parecido com o Forrest Gump. Você está criando a logo do Smile e, ao mesmo tempo, tem uma fábrica de camarão e, ao mesmo tempo, estava sendo campeão de ping-pong, coisas que não são óbvias, mas que o tempo disponível te possibilita. E a universidade? Fala um pouquinho como... A universidade, ela surge porque a gente começa a pensar que, mais do que morar junto, a gente estava conseguindo criar um ambiente de formação que um dia era uma semana era um mês era um ano. Então, aquele jovem que estava com a gente também, sempre muito jovem, 6 meses durante a experiência, a gente tinha aprendido mais do que 4 anos na universidade. Os 50 primeiros que entraram no Fora do Eixo estavam há 3, 4 anos na universidade. Quantos anos você tem, Pablo? Eu tenho 33. Mas a nossa média de idade é 26. Você estudou o quê? Eu fiz comunicação. E fiz 3 anos. E entrei no Fora do Eixo, no Cubo, que era o Cubo Mágico, o primeiro coletivo. E com 6 meses eu tinha aprendido muito mais do que eu tinha aprendido nos 3 anos da universidade. E a gente começou a ver que tinha uma experiência diferente ali, que se a gente sistematizasse aquelas vivências, aquilo ali poderia virar módulo de formação. E aí, como foi juntando com experiências de gente no Brasil inteiro, e a diversidade do Brasil, e a diversidade dessas experiências, a soma daquelas vivências todas foram criando módulos muito diversificados, né? E a gente percebeu que a gente poderia criar uma universidade, onde todas as nossas casas eram campus, e todos os nossos ativistas dentro da rede, das pessoas que formavam a rede, eram o corpo docente dessa universidade. E começamos a buscar parceiros ao entorno dessa experiência que pudessem contribuir
de forma não orgânica, para conseguir refletir com a gente sobre a nossa experiência. É que a gente encontra o Faustini, que a gente encontra a Ivana Bentes, que a gente encontra o próprio Torturra, que a gente encontra o Cláudio Prado, o Juca Ferreira, o Rodrigo Savazone, o Alfredo Manevi, a Eliane Costa, várias pessoas que começaram a ver a nossa experiência e a gente falou, olha, seria muito bacana que você fosse um corpo docente, e eles começaram a circular a nossa plataforma, jogando repertório para a gurizada também. E aí a gente começou a sistematizar aquilo ali, com percursos, com vivências, com imersões, melhorando cada vez mais o campus, qualificando e certificando as pessoas que participavam da experiência. Então a gente já está no 3º ano que a gente lançou a universidade de forma mais formal, né? Formando gente no Brasil inteiro. E uma coisa que é tão rara e que é preciosa para o êxito e para o salto qualitativo do processo, eu não diria que é ter consciência do que se vive e do que se faz, mas ter a capacidade de narrar essa experiência de forma imaginativa. Sim. Recorrendo a um léxico diferente, Sim. inventando vocabulário. Sim. E constituindo uma espécie de campo discursivo e experiencial diferente. Eu estava pensando que as pessoas mais criativas, inventivas e que estão mudando o Brasil têm que fazer isso e estão fazendo isso. Você faz isso, Faustini faz isso, enfim. Isso que você conta é tão importante no seu modo de contar quanto isso que aconteceu e que está acontecendo, eu acho. Sim. Se você não estivesse contando dessa maneira, isso não teria esse significado, que a disputa também é pela interpretação, e não se retroalimentaria de forma inteligente para realizar a profecia, porque é mais uma profecia do que uma interpretação que você faz. Sim. É um modo de condução, é um modo de liderança fantástico, genial, porque você não diz a ninguém o que fazer. Você faz uma interpretação possível, a mais rica possível, sobre o que se fez, sobre o que está dado como potencial. Sim. E as pessoas se encantam, se persuadem, se estimulam e realizam a profecia, tornando a sua interpretação correta. Exato. E eu acho que e isso que a gente conversa muito, que esse sistema do tempo, ele está ligado para mim o que é a nova economia. Essa nova economia, ela está ligada a gente sempre discutiu a economia solidária e a economia criativa, e como que uma tinha dificuldade de dialogar com a outra, e como que a gente poderia criar um caminho do meio entre essas duas coisas. Para a economia criativa, a economia solidária às vezes é radical. Para a economia solidária, a economia criativa às vezes é vendida ou ligada ao capital. E aí no meio disso tem uma economia colaborativa, que está muito mais ligada à narrativa. Como essas narrativas geram uma nova economia. Como essa narrativa gera a possibilidade de ativar desejo nas pessoas para que essas pessoas se estimulem, sabe, a conseguir fazer com que essa profecia aconteça. Então, mais do que você ter a capacidade de financiá-las por um formato tradicional e padrão, é a capacidade de você estimulá-las a entender que aquele desejo dela está sendo ativado a partir do surgimento daquela narrativa. Então, eu acredito que hoje esse estímulo, essa disposição, essa capacidade de ação e de mobilidade está muito ligado a uma nova economia narrativa, a uma disputa de imaginário, a uma disputa de um capital simbólico, sabe, que permite com que o intangível se tangibilize, de uma forma que antes estava jogada no saco da utopia. Então, o estado permanente de utopia está ligado na capacidade de se entender uma nova economia narrativa que permite com que as plataformas estejam no mesmo lugar do espaço-tempo da nossa geração. Quando você consegue estar no mesmo lugar do espaço-tempo da geração, você provoca essa geração ao ponto de criar mecanismos que gerem as consequências que, por exemplo, uma mídia ninja gerou. Você tem 10, 15, 20 anos... Conexão, reconhecimento. Você tem 10, 15, 20 anos de experiências medialivristas no Brasil e no mundo. O que faz com que em determinado momento aconteça o que aconteceu com a mídia ninja? A capacidade de toda uma plataforma em rede estar disposta a enfrentar o desafio de forma ousada de estar no mesmo lugar do desejo da sua geração.
Você não criminaliza a sua geração, você não se coloca acima dela, saca? Você não tenta pautar ela, você simplesmente tenta estar na mesma onda que ela está e se manter naquela onda que é muito inteligente, que é muito sofisticada e que pós-internet, velho, é de uma inteligência colaborativa que se você não dedica o seu tempo a acreditar que você pode estar nesse lugar, dificilmente você vai conseguir desenvolver ferramentas relevantes para essa geração. Uma parte da esquerda, eu brinco muito, tem uma dificuldade muito grande de entender isso porque tem compromisso atávico com o inviável. Ela precisa perder para continuar lutando. Ela caminha de derrota em derrota. Ela projeta a sua frustração na sua geração. Ela não assume a responsabilidade de ganhar. E ganhar hoje já está no mesmo lugar da geração. É não subestimá-la nem supervalorizá-la. É entender o lugar que ela está e se disponibilizar para aprender com esse lugar. Que é um lugar que não começou agora. Tem milhares de anos que essa geração está num lugar. Então tentar acompanhar o tempo dessa geração eu acho que é fundamental. E é mais ou menos o que a gente tenta fazer. Não se contaminar pelas lágrimas da América Latina e não se contaminar pelo derrota em derrota ou por esse compromisso com o inviável. É entender que você vai ter que transitar com um todo que muitas vezes esses processos progressistas não dialogavam. Ou você era isso, ou você era aquilo. E uma forma muito maniqueísta, saca, de entender a geração. E não, é possível você fazer uma mistura dessas coisas todas e a partir dessa mistura você conseguir estabelecer um diálogo muito mais aberto com quem está querendo dialogar com você. Pensando com você, eu estou imaginando o seguinte. Primeiro me lembro de uma situação, um amigo meu muito querido, já falecido, um professor muito especial, ele comemorava, que foi do Partido Comunista. Nós fomos companheiros na época da clandestinidade, ele foi exilado e tal. Quando ele fazia 50 anos, já de volta ao Brasil, ele fez uma festa de aniversário e no final, as pessoas já tinham bebido bastante, ele resolveu compartilhar os discos, na época, os discos que ele tinha com os hinos da esquerda latino-americana. Sim. E eu não conhecia esse repertório, mas era uma coisa impressionante. Eu me lembro até hoje, era assim, perdimos outra vez, perdimos, e todos choravam e a celebração era assim, funesta, mórbida, Sim. de derrota em derrota, Sim. como você disse. Sim. E se existe o risco da gente não conseguir ser derrotado, a gente dá um jeito. Sim. A gente briga com o irmão, com o mais próximo, a gente encontra inventa, enfim, alguma dificuldade. Eu estava me lembrando também de uma reunião que se fez agora no final de 2013, no vão do MASP, eu fui falar Sim. sobre a PEC 51, mudança da segurança pública, etc. E foi muito legal, havia um clima positivo e no final, me despedindo do pessoal, eu disse, tomara que esse clima de unidade se dê na prática, porque quando nós formos dar o passo possível, e que agora talvez de fato se realize, alguém vai dizer assim, peraí, bota a sola primeiro, o calcanhar. Aí eu, não, só a ponta, se for com o calcanhar eu não vou. Sim. Pô, pelo amor de Deus, num momento vamos dar o passo, né? Essa cissiparidade, assim, uma espécie de explosão de narcisismos, né? Em que as diferenças se dão de forma agonística na disputa. É o jogo mais importante, parece, do que conquistar qualquer coisa tangível, viável, possível, é se diferenciar para marcar a identidade, para voltar para as reuniões, alguma coisa assim também um pouco tem a ver com uma forma de vida, né? Sim. Eu tenho uma tese, Luiz, que é o quê? A gente discute muito internamente para tentar ficar avaliando a partir de novas narrativas o que é isso, que é o quê? A gente tem lá os estabelecidos, que é 3, 4% do mundo. Está resolvida, Está resolvida a vida dele. Você tem o desorganizado, que é 90%, que é o povo, 95%, que é todo mundo. E entre o estabelecido e o desorganizado, você tem o meinho. Esse meinho fica tentando pautar o desorganizado de como lidar com o estabelecido, mas ao mesmo tempo fica tentando, com o desorganizado, pular para se tornar um estabelecido. Dentro desse meio tem duas grandes bancadas, uma que faz disputa de imaginário e uma que faz disputa de classe.
O que faz disputa de imaginário, ele está ligado à guerra de meme, ele está falando de intangível, ele é muitas vezes o que a gente brinca que chama dos fancy, saca? Que eles estão ali pensando no futuro e como arranjar novas soluções, etc. O de disputa de classe, ele está ali fazendo a disputa de classe, ele é mais radical, ele acha que aquilo ali tem que acontecer daquela forma e etc. E geralmente eles se odeiam. Né? Eles se odeiam. E uma das coisas que a gente tentou fazer, e inclusive em agosto, parte das críticas que a gente recebeu foi por causa disso, que a gente falou assim, gente, não briguem. A gente tentava falar para eles, não briguem, não briguem. E quando você fica no meio, tentando apartar, você às vezes toma porrada dos dois lados. E quando você estava perto do disputa de imaginário, ficava da disputa de classe falando, olha ali, falei que ele era em cima do muro, falei que não sei o quê, falei que estava perto do mercado, falei que não sei... Aí quando você está perto da disputa de classe, falei que tinha um trem político ali, que era diferente, etc. E cada um se caracteriza por algumas coisas. O da disputa de imaginário tem uma proximidade maior com o mercado e tem mais preconceito com o Estado. O da disputa de classe tem mais proximidade com o Estado e tem um certo preconceito com o mercado. Um é mais economia criativa, o outro é mais economia solidária. E no meio disso, velho, as intersecções vão se esvaindo. É essa discussão. Gente, por que a gente não tenta criar... A gente se disponibiliza a enfrentar o desafio de tomar porrada dos dois lados, saca? Pra gente conseguir manter uma convicção que tem um caminho do meio que consiga fazer com que esse diálogo se estabeleça. Não tô falando que acabou a direita e acabou a esquerda no Brasil e que não, velho, mas existe um diálogo possível daqueles, velho, que não são estabelecidos e que precisam estar próximos dos desorganizados, que é a grande luta progressista. Por que que a academia fica se fragmentando? Por que que a militância dos partidos se fragmenta? Por que que os movimentos de rua se fragmentam tanto? Por que que o setor cultural se fragmenta? Por que que os movimentos ambientalistas se fragmentam? Por que que os movimentos de direitos humanos se fragmentam? Por que que a gente não vai caminhando para construir cada vez mais pontes de intersecção entre esses movimentos todos, que é a solução para a construção do novo mundo possível? Passa por a gente sair do gueto, passa por a gente parar de ter medo, passa por a gente parar de achar que é impossível ganhar, passa por a gente parar de achar que a gente tem esse compromisso com a derrota. Eu acredito que esse meinho ele pode se transformar numa coisa muito maior, ele pode de fato se conectar com esses desorganizados e a partir dessa desconexão se reconectar com as lutas populares. E um exemplo que é assim, banalíssimo, mas que eu acho interessante. As minhas filhas eram pré-adolescentes ainda e apaixonadas, eu não me lembro se New Kids on the Block, um desses grupos, né? E eu tive de levá-las nos ombros lá no Maracanã quando o tal grupo veio e tal. E elas eram encantadas, apaixonadas e colocavam os pôsteres no quadro assim, no quarto, né? E eu estava entendendo que era uma maneira de se proteger contra o amor. Sim. O amor real possível, que se enfrenta no dia a dia com suas limitações, com sofrimentos e riscos, com riscos de perda de auto-redefinições, enfim. Esse campo amoroso é um campo de imenso desafio, sobretudo para quem está chegando na adolescência. Sim. Se apaixonar pelo intangível radical, por aquele que efetivamente jamais será objeto real de amor, de desejo, de modo a se transformar numa relação, é uma forma muito boa de cancelar qualquer contato real possível com qualquer amiguinho, coleguinha, com qualquer experiência possível. Às vezes eu tenho a percepção de que se faz um pouco esse jogo, né? Quando você empurra mais para lá o objeto do desejo, quando ele se torna de fato completamente inalcançável, você se protege de qualquer mudança possível. Claro. De qualquer engajamento real. Eu vejo isso na segurança pública, quando alguns amigos mais sectários dizem assim, não, mas você está propondo reforma, você está bem, melhora. Mas a gente precisa mudar tudo isso que está aí, inclusive a sociedade. Meu amigo, você vai fazer isso agora, nós vamos fazer isso agora? Não. Então, se a sua tese vencer, esses pequenos avanços com suas implicações não vão acontecer. Quem é que ganha com isso? O status quo. Claro. Aí é o aplauso geral dos conservadores. Exato, estabelecido. Fica numa lutinha quem que vai ser o presidente do meinho, quem que vai trazer a melhor solução de meinho. E assim, a nossa experiência é bacana para analisar o reflexo do outro no novo, né? E tipo assim, a gente vai analisar a gente vai discutir se a gente deu certo, né? O que rolou? A gente fala assim, ó, a gente montou um partido. Será que os partidos nos discutiram? Aí você vai lá
da direita e a esquerda em determinado momento querendo debater o que é esse trem. Né? E a esquerda debatendo que nós somos os novos capitalistas e a direita nos chamando de novos comunistas. Então você vê os dois lados ali o tempo inteiro tentando te rotular de uma forma que tente diminuir a importância daquela inovação. Aí você vai na academia. A academia está, em determinado momento, falando que a gente, quando mora em casas coletivas e tem tempo disponível para, em vez de trabalhar, viver, a gente está se auto-explorando. É preguiçoso demais. Eles estão, assim, a análise é que a gente se auto-explora, saca? Que é a mais-valia da autoexploração daquele morador que está escolhendo. Imagina, no século XXI, uma pessoa de 23, 24 anos, morando em casas que são no centro das cidades, elas não escolheram por estar ali, saca? Elas não foram por uma autodeterminação. Para a academia, do alto da sua capacidade de fazer reflexão do que acontece, aquelas pessoas estão se auto-explorando. Aí você vê, chegar ao ponto de, em determinado momento, a gente ter que enfrentar um debate de seita, de trabalho escravo, saca? De calote. Eram coisas assim que... Gente, é incrível a hipocrisia do contemporâneo. O seu contemporâneo tem dificuldade de conseguir refletir de forma generosa em experiências radicais que aparecem ao seu lado. O novo é assustador, Pablo. É assustador. É diferente, singular, porque coloca em questão as nossas convicções anteriores e dá um trabalho medonho, muito mais do que um trabalho, porque isso exige que você se redefina como sujeito. Sim. Eu me lembro quando eu estava na clandestinidade, estudando na faculdade, um período pior da ditadura. Eu estudava muito e um professor meu que eu admirava muito sempre apresentava novos livros, novas teorias. Quando ele dizia, olha, esse autor e essas coisas aqui não prestam, por alguma razão, e as qualificava com algum epíteto teórico sofisticado, negativo, eu senti um alívio, Pablo. Eu disse, puxa vida, menos 10 prateleiras para ler. Sim. Não é só uma questão do tempo, da energia gasta, mas a subversão das convicções, o sofrimento e a agonia que a gente tem quando a gente se depara com algo persuasivo, que, entretanto, balança as nossas crenças e exige que a gente redefina inteiramente essa geografia mental, o nosso universo de referência, etc. Isso gera muita insegurança, é desestabilizador, é doloroso. Sim. Viver essa angústia. Então, diante de qualquer novo realmente potente, é importante exorcizar a sua legitimidade rapidamente, inclusive com objeto de indagação, rapidamente, para você não ter problema. E você simplesmente reitera o que você já sabe. Sim. Não é diagnóstico, não é estudo nenhum, é a reiteração do que já se sabe, é um negócio inacreditável. Sim. Com a jornada se fez o mesmo. Se fez. Todo mundo já sabia o que era, no primeiro dia todo mundo já sabia. Você sabia, já tinha clareza, isso, aquilo, já tinha para onde que tinha que ir. Sabe o que fazem com os black blocs, o que fizeram com o movimento de passe livre, o que fizeram com todos os movimentos de rua, com os professores, e etc. É incrível. Aí você pega o movimento do Não Vai Ter Copa. Em vez de ter uma clareza e um entendimento que é uma narrativa que se discute, uma nova forma de se construir ações globais a partir de um país governado, sabe, por um partido popular e que foi construído a partir de uma lógica horizontalizada de debate com conselhos comunais, com pastorais de base, com intelectuais de esquerda, sabe, que chega 30 anos depois, em uma era de grandes ações globais. Sabe, que a gente quer passar um recado, que a partir daqui a gente quer redebater esse tipo de lógica. Não, velho, o governista ele só consegue enxergar a manutenção do poder. Ele só consegue enxergar que aquilo ali, saca, pode ser uma ameaça para as possibilidades que ele tem nos próximos 4 anos. Ele não consegue entender que não basta ganhar. Não basta ganhar, não basta mais ganhar uma eleição a qualquer custo, não basta. Não basta ganhar e estar com os ruralistas, e estar com os fundamentalistas, e estar com uma bancada que te amarra, independente da necessidade de governabilidade, a capacidade de você fazer uma nova disputa narrativa, saca? Para um Brasil que tem condição de ser uma embaixada global de um novo mundo possível, é fundamental a gente não conseguir escapar da possibilidade de criar uma nova narrativa para esse país que conecta a América
América Latina com a África, e que em meio a gambiarras de 500 anos construindo novas soluções para problemas que não foram a gente que construiu, que exportaram de lá para cá para vir para a gente esses problemas, a gente em cima de gambiarras foi construindo tudo isso. Como é que a gente está amarrado a uma não narrativa? Principalmente ligado a um projeto de poder que se defendeu ao entorno de uma narrativa de um novo Brasil. Então... E ganhar para gerir o projeto alheio. Ganhar para gerir o projeto alheio, para não gerir o nosso projeto. Não, na verdade acaba sendo muito interessante para aqueles que são beneficiários de um projeto esse, que eu chamo alheio, né? Porque você poder jogar o peso da responsabilidade da governança para os outros é muito confortável, até porque os outros têm conexões com as massas, com os movimentos, pelo menos tinha, era essa Sim. a tradição, né? Parte das jornadas tem a ver, certamente, com a ausência do PT das ruas e dos movimentos e a tentativa de operar uma relação de novo tipo via cooptação, né? Então, esse esvaziamento certamente tem a ver com isso, Total. né? É um novo momento que se impõe. Na minha geração, falando mais de mim pessoalmente, o partido era muito importante, nós estávamos na luta contra a ditadura, na clandestinidade, e tinha um papel, chamava de partidos catedral, esses partidos que funcionavam como as catedrais católicas medievais. Você tinha nas paredes, na arquitetura, o retrato da cosmologia, da ciência, da estética, da moralidade, da psicologia, da antropologia, da sociologia da época. Tudo o que se sabia do ponto de vista da igreja se refletia no arranjo interno, na arquitetura, enfim, na disposição. Isso, remetendo ao partido, corresponde mais ou menos a essa visão, ou essa integração totalizante. Então, o sujeito, o indivíduo, se sentia lá protegido e com respostas para tudo, rigorosamente tudo. Você pode casar ou não pode, como é que você lida com a sua sexualidade, isso até era uma não questão, mas o fato de ser uma não questão já implica também um certo tipo de tratamento Sim. de abordagem. O lugar do ser humano, o lugar da história, da natureza, a evolução, filosofia da natureza, filosofia da história, está tudo resolvido. Então, do ponto de vista assim, da ambiência subjetiva, você encontra um espaço que pode ser acolhedor, pode ser áspero, pode estar cheio de arestas, mas que te envolve e te oferece um nível de integração quase absoluto, substituindo a sua subjetividade, né, pelas certezas, as ideias, etc. E te ligando a uma história, o que te faz sentir-se numa comunidade transhistórica. E é instrumental também, então não é só o conforto subjetivo, a resposta à questão da subjetividade, não é um dispositivo subjetivo apenas, porque é um conjunto de instrumentos e mecanismos para ação prática, a ideia de que você vai construir nesse mundo a utopia, e essa é a sua tarefa na vida. Isso é um horror, não funciona, está ligado a totalitarismo, a dogmatismo, autoritarismo, enfim, a gente sabe disso. Os partidos foram se laicizando, foram, digamos, diluindo essa carapaça blindada, e nesse sentido, na direção da liquefação, eles se tornaram mais doces, mais manejáveis, mais flexíveis, abertos à liberdade. Ok. Mas isso foi se estendendo tanto, a laicização se impôs de tal maneira que essa dimensão se perde e o que passa a ter vigência plena é a instrumentalidade. A instrumentalidade sem valor, sem a composição com a consciência, é reduzida ao utilitarismo. E aí nós vamos para o cálculo, o poder pelo poder, os fins justificam os meios no sentido mais elementar, mais primário, etc. E a perda de vício, de encanto da política completa. E eu pensando no Fora do Eixo, no Mídia Ninja, mais pelos contatos que eu tenho com você e seus parceiros e tal, e eu sinto ali um tipo de emoção, de afeto, de energia, de disposição, que me lembra o melhor, não o pior, dos meus melhores momentos de militância, de encontro com os outros
em crenças comuns, etc. Por outro lado, sem que isso implique adesão ideológica, que se perverte logo em dogmatismo. Por outro lado, é instrumental, mas é instrumental não para diretamente construir esse mundo novo que nós sabemos o que é. Um certo tipo de harmonização que vocês conseguiram construir, eu não sei como, em que o sujeito se sente protagonista, em que a sua subjetividade é muito relevante, em que seu lugar de sujeito com nome tem toda a importância, ele não é apenas um instrumento. Por outro lado, lhe confere a potência de agir sobre o mundo, produzindo resultados imediatos, produtos, etc., mas que tem um significado todo o tempo, inclusive um significado do ponto de vista dos valores mais amplos. Isso significa que vocês inventaram um modo de vida. Isso é uma coisa assim, absolutamente extraordinária, acontece poucas vezes, né? Vocês não precisam esperar o futuro, Sim. vocês estão construindo isso, Sim. esse modo de vida, essa nova relação. Sim. Como é que você vê isso? Faz sentido para você? Faz sentido total. Eu acho que o protagonismo, a capacidade de, como a gente disse antes, de entender a geração, está muito dentro disso, né? Que é mais do que trabalhar 8 horas por dia sob tortura para ganhar créditos, onde você vai utilizar nas outras 8 horas para gastar esses créditos para esquecer aquela tortura, e depois você dorme 8 horas tendo pesadelo com essa esquizofrenia de tortura e crédito que você ganha para esquecer a tortura. É você conseguir viver e sonhar. Viver e sonhar. Então você criar um ambiente onde as pessoas têm aquilo que o capitalismo tira delas, que é o tempo, faz com que elas consigam inventar esses novos lugares, inventar essas novas vidas o tempo inteiro, misturando a sua inteligência com a inteligência do outro e conseguindo multiplicar a possibilidade e a crença de que isso é possível, porque o espaço-tempo do lugar onde ele está é proporcional ao desejo que ele tem. A segunda-feira é bem-vinda. A segunda-feira é bem-vinda. A segunda-feira é muito bem-vinda. Então, quando o espaço-tempo e o desejo estão no mesmo lugar, a possibilidade de você inventar é muito grande. Então, o céu é o limite para essas invenções. E aí eu digo que espaço-tempo mais desejo é igual a estado de utopia permanente. Então, esse estado de utopia permanente te mantém o tempo inteiro conectado com o que você tem de melhor. E quando você soma o que essas pessoas têm de melhor, você cria esse ambiente que organicamente vai se transformando num pequeno pedaço do novo mundo possível. Então a gente entende que a gente vive nesse pequeno pedaço desse novo mundo possível, em cima de princípios e de valores que, somado a outros princípios e outros valores, vão criando um campo cada vez mais sólido dessa história toda. E para que ninguém pense que a gente está também idealizando, isso não significa que não haja conflitos, que não haja problemas. A gente é humano e vive, ninguém está dizendo isso, né? Vamos fazer uma análise de uma casa fora do eixo. Não analisem uma casa fora do eixo como se ela fosse o céu, porque senão você vai achar um inferno o tempo inteiro. Saca? A casa fora do eixo é uma experiência radical, humana, que envolve tudo que um ser humano tem, que envolve o que de melhor e o que de pior ele acumulou nas experiências que ele teve durante todo esse processo. Só teve 5, 6 que nasceram dentro desse processo. Já, né? Saca? Mas a grande maioria veio com 20, 22, 23, num processo, saca? Fordista de formação, né? Que você entra no pré-primário, aí você vai para o primeiro ano, aí você faz o vestibular, aí você entra na universidade, o tempo inteiro está sendo pautado para concorrer, acumular. E de repente você entra numa experiência dessa que você não tem um dogma que fala reverta tudo aquilo ali. Você experimenta junto com outros a possibilidade de estar criando aquilo que você acredita que é o melhor para a soma desses indivíduos que estão todos juntos. Mas é óbvio que, assim como cria-se um ambiente muito favorável para esse novo mundo possível, para você chegar nesse lugar, tem vários enfrentamentos, tem vários desafios a serem superados. Claro. E essa história é toda. Só uma nota, porque senão a gente se empolga e as pessoas dizem, vocês estão idealizando a vida, mas não. Claro, a gente sabe que é assim. Claro, mas é uma hipocrisia muito grande quando tentam taxar esse novo do que quem está taxando porque isso é muito difícil para quem enxerga uma experiência dessa
saca? E é contemporâneo de uma experiência dessa, ter a capacidade de ser generoso o suficiente para entender o quão esse experimento está à frente do seu tempo. Saca? O quão esse experimento, às vezes, ele está apontando já o que é a experiência que uma inteligência colaborativa global vai proporcionar para os desafios que a gente tem que enfrentar, sabe? Para uma nova forma de fazer política, para criar novos lugares e novos ambientes de criação e de invenção, sabe? Para se pensar os novos movimentos, para se pensar as novas estéticas. Novas experiências de afeto. Novas experiências de afeto. Até de sexualidade, a redefinição do ser humano. Completo. Você pega experiências práticas, Luiz. Sabe? Nunca saímos na porrada dentro do Fora do Eixo. Nunca teve um caso de pessoas que roubaram as outras pessoas dentro do Fora do Eixo. Sem fazer análise moralista, mas 10 anos depois de uma experiência de todo mundo estar morando em casa coletiva, espalhada pelo Brasil inteiro, saca? Você analisa que... Compara com casamento. Compara com casamento. Violência doméstica. Casamento o tempo inteiro. Meu Deus do céu. E é óbvio que também não é para todo mundo. Não, né? Claro, é uma seleção no sentido de quem vai se dispõe. Aí ninguém é obrigado, mas há um magnetismo recíproco e o encontro, né? Claro. E é uma solução, eu dizer modo de vida, porque uma pessoa jovem olhando o mundo e as possibilidades pode buscar uma solução individualista, no sentido, bom, eu vou ser engenheiro, vou ser médico, etc., ou qualquer coisa, vou pintar parede, vou por aqui, por uma razão ou por outra. Ou uma ideia solidária, comunitarista, mais dogmática, né? Então eu vou imergir numa instituição total, porque ela vai abrigar a minha subjetividade e saciar, apaziguar as minhas angústias, etc. Esse é um caminho individual que apoia a individualidade, reforça o seu protagonismo, dá espaço para o sujeito, ao mesmo tempo não é individualista, porque justamente aposta na cooperação, na colaboração. Né? E a gente coloca um exemplo muito legal, que é o quê? Primeiro, a gente é uma experiência única no mundo. Casas coletivas com moedas complementares, com banco, com uma universidade, etc. As pessoas perguntam, por que vocês receberam críticas? A gente fala, se a gente não tivesse mudado o mapa da música brasileira, se a gente não tivesse apresentado uma das primeiras organizações em rede de juventude no século XXI com capacidade de estar na rua e de fazer incidência, sabe? Se a gente não tivesse apresentado uma nova forma de se fazer política, sabe? A partir de um ativismo com tempo disponível 24 horas e a custo consciência e gratificação, se a gente tivesse abalado o debate sobre comunicação, saca, no país, com uma experiência como a Mídia Ninja, se a gente não tivesse moedas complementares com o nosso próprio dinheiro, criando uma nova economia colaborativa, nada disso estaria acontecendo. Se a gente não tivesse se movimentado, nada disso estaria acontecendo. E eu acho que uma característica muito interessante da nossa experiência é que a gente é uma comunidade que se expôs ao diálogo público. Uma parte significativa das comunidades, elas... Vão para o gueto. Vão para o gueto porque elas não têm disposição de enfrentar o preconceito que é impresso, saca, ao entorno daquela experiência. E a gente, velho, não teve medo de ganhar. A gente não teve medo de fazer esse enfrentamento. A gente não teve medo de conseguir colocar a cara e falar assim, não, é com os partidos que nós temos que debater, é com os jornalistas que a gente tem que debater, é com os artistas que nós temos que debater, é com os ambientalistas que nós temos que debater, é no centro das grandes cidades que a gente vai estar, é espaços públicos que a gente vai ocupar, saca? É com os bancos que nós vamos discutir essa nova economia, é com as universidades que nós vamos discutir esses novos conceitos. A gente não teve medo de ousar enfrentar o desafio de colocar a cara a tapa para apresentar uma experiência nova, radical, que não existia, né? Que não existia. Então, eu acho que... E tem uma coisa, para o que você está dizendo, a generosidade, né? Que para mim é crucial. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ler a imprensa, a grande imprensa, independentemente dos juízos políticos, etc., porque há um tom, eu não vou generalizar, é claro, né? Claro. Há jornalistas e colunistas diferentes, mas há um tom predominante que me faz mal, assim como pessoa, sabe, visceral, Sim. que é um tom arrogante, corrosivo, de Deus de Primeiro Testamento, que julga tudo e todos de um ponto tão sublime que é inalcançável e imperceptível. Subespécie eternitatis, além da história, da cultura, das diferenças sociais. Você não sabe qual é esse sujeito. A terceira pessoa
hierarquiza, classifica, julga. Isso se dá, às vezes, no grão de um adjetivo ou da ausência dele, no desdém, né, no escárnio. Isso é tão presente e me dá uma sensação terrível, porque as individualidades merecem respeito e esse site tem o propósito de valorizar a pessoa, né, a individualidade, com a sua riqueza extraordinária sempre. E o tratamento que se dá aos outros, mesmo aqueles que mereçam toda a crítica, você começa a ver com alguém que perpetra um crime, é um tratamento que gera um ambiente ácido. Voltei ao ambiente. O ambiente é áspero e ácido. Então, se você não está ao lado de Deus do Primeiro Testamento, julgando também, sentindo repugnância pelo que é diferente, sim, etc., sim. você não é escolhido, você não faz parte daquele campo discursivo, daquela comunidade narrativa, não é? Isso é tão triste, mas eu acho tão pobre, tão triste. Tão pobre, tão triste. Eu vi entrevistas com você, com Bruno Torturra também, em que esse tom imperava, né? Quase como assim, tudo reduzido a uma auditagem contábil, como se fosse um julgamento. E eu imagino um encontro com você, com o Bruno, com os seus companheiros do Mídia Ninja e do Fora do Eixo, um encontro do seguinte tipo: sociedade brasileira, atenção, olha que coisa linda que está nascendo entre nós, que faz parte de nós. O que nós podemos aprender disso? Esse é o primeiro ponto, né? Claro, Depois você claro, tem problema claro, também, claro. Bruno? Aí você vai dizer, tem, me ajuda nisso. Claro, né? claro. Mas olha só que coisa linda que nós estamos recebendo de presente de algumas pessoas devotadas que acreditaram nisso, que estão construindo isso. Uma experiência, uma experimentação de vida coletiva, de intercessão, de interferência, de criação. Né? Mas é o contrário. Desconfiança, sempre a postura de desconfiança. Então, a serviço de quê? A serviço de quem? Isso de todos os ângulos ideológicos, né? É a desconfiança, porque não faz parte, afinal de contas, do meu grupo, então que grupo é esse? Isso é tão pobre, é tão triste. E eu me lembro de um filósofo que foi meu professor, que eu admiro muito, já falecido, Richard Rorty, americano. Ele dizia assim, a melhor forma de crítica para mim é fazer diferente. E isso sempre teve um valor para mim muito grande. Eu vou escrever sobre alguma coisa, eu vou escolher as coisas que eu gosto, que eu admiro. Vai me dar muito prazer escrever sobre aquilo, eu vou aprender. Às vezes você tem que ser crítico no jogo argumentativo, claro, mas do ponto de vista das criações, das inovações, das obras de arte, vai me interessar aquilo com que eu possa aprender. E de qualquer forma, o melhor a fazer, caso eu discorde, é fazer diferente melhor, não é? Porque eu estou ampliando o repertório das possibilidades. Mas o nosso ambiente dessa cultura midiática tradicional é extremamente pobre, não apenas pelos motivos usualmente reconhecidos, mas também por esse tom. E eu acho que também, para a nossa experiência, assim, a forma com que a gente enfrenta isso é a clareza de que caducou, perderam e estão fora do jogo. Né? Porque a gente tem o tempo ao nosso favor. A gente não tem nada a perder e nós temos tempo ao nosso favor. Não tem um lugar que eles vão nos tirar. Nós somos jovens, nós vamos ser eternamente jovens, porque não param de surgir novos jovens entendendo isso. Tem um salto quântico de consciência dessa geração nos últimos 15, 20 anos, que cada vez mais as pessoas vão compreender, saca, a radicalidade ousada e afetuosa e generosa de uma experiência como essa. Então, assim, a gente tem o tempo à nossa disposição e ao nosso favor. Ao mesmo tempo, a gente não tem nada a perder, porque os caras podem atacar, não nos tiram de um lugar. Não tem um lugar onde eles podem nos tirar. A gente não vai perder um emprego, a gente não perde um cargo, saca? A gente não sai. A nossa comunidade está cada vez mais forte. Não vamos perder eleição. Não vamos perder eleição, a comunidade só aumenta. Do Roda Viva para cá, a gente duplicou de tamanho. A gente duplicou o número de cidades, a gente duplicou o número de militantes, não saiu ninguém da rede. Então, assim, a bomba não atinge internamente, ela só reproduz o que já é uma visão conservadora, saca, do mundo que já era conservador com relação às nossas práticas. Então, assim, não consegue atingir aquele dia a dia. Então, a gente não vai parar de crescer. A gente vai continuar sendo jovem eternamente. É uma fábrica da juventude essa história, que você está o tempo inteiro conectado com aquilo que você acredita, então você está sempre muito estimulado a continuar fazendo aquilo ali. E eles bateram num teto.
Ao mesmo tempo que eles bateram num teto narrativo, saca? O ataque deles a essa experiência também bateu num teto narrativo. Não tem mais para onde crescer, saca? Depois que te chamam de líder de seita, saca? De caloteiro, saca? De promotor de trabalho escravo. Tá. Meu Deus do céu. Rebolem agora para conseguir criar alguma E além coisa. E eu disso- não morri. Não morri, a rede continua crescendo, a coisa continua se espalhando pelo Brasil inteiro, tá na América Latina, saca? Tá cada vez envolvendo mais gente. Tá, e aí, o que você vai trazer? Não tem, cara. Vocês perderam, vocês utilizaram o máximo da força de vocês para lutar contra algo que tem o tempo a seu favor. E o tempo, ele consegue ser generoso. Saca? O contemporâneo, aquele que está vivendo aquele mesmo lugar, ele tem dificuldade. Mas o tempo, ele é de uma generosidade muito maior do que aquela contemporaneidade. Então, você tendo o tempo inteiro, saca? Para conseguir refletir o entorno das suas próprias contradições. Você ter também o tempo a favor, entendendo que você tem médio, longo prazo para conseguir ir lapidando, sofisticando, entendendo, lendo, aglutinando mais gente, mobilizando. E a vida inteira pela frente, com princípios e valores solidários, cooperativos, comunitários, que tem conseguido formar, sabe, indivíduos, como você disse, com tesão, com disposição, com vontade, com atenção ao outro, com acompanhamento, de forma solidária, é uma fórmula que, tipo, até entendo o outro lado tentar, em determinado momento, estabelecer esses ataques, porque os caras olham e pensam, fudeu. Fudeu. Sabe, os caras elaboram novos lugares, são novos lexos, a narrativa ativa o desejo dessa geração. Eles estão na rua, eles estão na rede, eles fazem incidência, eles estão formando, por exemplo, se a gente for pensar, saca, na região norte do país, muita gente fala, fazemos movimento e bababá, mas uma das características que eu gosto de discutir com quem quer fazer um movimento de fato num país de dimensões continentais como o nosso, que tem 5.342 cidades, em quantos lugares da região norte você está? Ou da região nordeste você está? Como que você dialoga com essa escassez? Então, por exemplo, na região norte, um dos fundadores do Fora do Eixo, que é o Daniel Zen, tem 30 anos de idade, foi secretário municipal de cultura, secretário estadual de cultura, hoje é secretário de educação do Acre. A Carla Martins, que saiu do Fora do Eixo, é a secretária estadual de cultura do Acre. O Rodrigo Fornec, que saiu do Fora do Eixo, é secretário municipal de cultura do Acre. O Marco Júnior e o Rafael Altomar são os principais assessores hoje para cultura, meio ambiente e comunicação da Prefeitura de Porto Velho. O Otto Ramos é o presidente do Conselho Estadual de Cultura do Amapá. A Eluana Quintas é a principal assessora hoje do Randolph, que vai ser o candidato a presidente pelo PSOL. O Manuel Rola é o diretor de cultura de Boa Vista. O Caio Mota vai assumir agora a direção de cultura de Manaus. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem o Carioca, o Dezão, o Rafael Vilela, a Adríade na rua, no Ocupa Cabral, fazendo divulgações com o celular na mão, você tem lá o Daniel Zen, possível candidato a deputado estadual, que é o secretário de Educação, e criando novos lugares e criando novas formas, sem a gente ficar com medo de estar na rua ou de estar institucionalmente tentando transformar o processo representativo em mais participativo, enxergando as contradições desses processos todos, mas entendendo que essas contradições são matérias-primas da construção desse novo mundo. Conseguir conviver com a diferença é a única solução que a gente tem para criar um ambiente favorável para que essa geração se sinta protagonista nas próximas décadas. Só que não dá para homogeneizar essa discussão, nem para um lado nem para o outro. Acabou a era da polarização para mim, não dá mais para pensar de forma dicotômica, ou você está desse lado ou você está desse lado, não dá mais para a gente ter esse maniqueísmo, saca? Que o tempo inteiro só pensa nos 40 milhões de pessoas que a gente tirou da zona de extrema pobreza. Beleza, acredito muito, sou fã do Lula, acho um cara do caralho, velho, tem um diálogo muito próximo, saca? Vou lá e falo, mas, velho, não me organiza. Saca? Eu tenho autonomia, eu não sou convidado VIP de ninguém, a gente se convida e se impõe pela legitimidade narrativa, estrutural, conceitual, política e estética que a gente construiu a partir da ousadia de rever o espaço-tempo, sabe, do novo ativista. A gente tem o tempo que a gente quiser para manter a nossa autonomia, e a autonomia é fundamental hoje em dia, para conseguir sair dessa lógica burocratizante e conservadora e pouco estimulante
que muitas vezes... Esterilizante, né? Esterilizante. Castradora. E sem ter preconceito também, por exemplo, com a juventude do partido. Tem muita gente que tem preconceito com a juventude do partido, mas uma das grandes experiências que a gente teve ano passado foi a jornada de luta de juventude. Saca, com a juventude do PT, com a UNE, com o MST, com o Levante Popular. Beleza, poderiam estar avançando muito mais um monte de pauta, beleza, não conseguiram lidar muitas vezes com a contradição de fazer parte de um governo, beleza, poderiam ter avançado em relação às suas lutas, mas muitas vezes são muito mais abertos a tentar se ressignificar do que uma inteligência que em determinado momento se coloca como promotora das soluções para os próximos passos dessa juventude. Você vai conversar com a juventude do MST, ela está super aberta a se ressignificar. Com a juventude dos partidos hoje, estão cada vez mais abertos a se ressignificar. Vai conversar com a UNE, saca, a nova diretoria, a diretoria anterior, o tempo inteiro querendo dialogar para saber como é que faz isso, como é que ressignifica a disputa narrativa, como é que sai daquela lógica de estar em determinado momento inserida dentro, saca, de um processo verticalizado do poder e do governo, e está o tempo inteiro querendo se ressignificar. Mas você não vai deixar de discutir com o artista, você não vai deixar de discutir com o movimento de rua, mas vai ter enfrentamento dessas contradições com o movimento de rua, porque quando ele estiver dialogando com o partido, ele acha que você está muito próximo do partido. Vai ter enfrentamento com o partido, porque ele acha que você está muito próximo do movimento de rua. Vai ter enfrentamento com o artista, porque ele acha que você está próximo do Ministério da Cultura. Vai ter enfrentamento com o Ministério da Cultura, porque acha que você está próximo com quem está batendo nele. E é ali que a gente quer estar. A gente quer estar, saca, no lugar onde a contradição é permanente. E essa contradição permanente permite com que a gente continue respirando ares que financiam esse nosso estado de utopia. E Pablo, você mencionou o Ministério da Cultura, eu estava já com a pergunta engatilhada. Eu tenho muita admiração pelo Gil e pelo trabalho que ele fez no Ministério da Cultura. Eu acho que não foi suficientemente valorizado, que a gente valoriza muito a redução das desigualdades no governo Lula, etc. Você não acha que foi importante, muito importante a política do Gil no Ministério da Cultura? Acho que mais do que importante, foi fundamental. E conseguir, por exemplo, a gente pode afirmar com convicção que o que aconteceu com a gente, em boa parte, é resultado das políticas do que aconteceu a partir de 2002 no Brasil e principalmente das políticas de cultura estabelecidas pelo Ministério da Cultura, capitaneados pelo Gil, junto com o Juca Ferreira. Acho que foi uma dupla fundamental para uma nova identidade do debate sobre cultura no Brasil. E eu acho que a grande perda que a gente teve, saca, de 2010 para cá, foi uma perda ligada a uma crise narrativa, uma incapacidade do grupo político que hoje cerca a presidente da República de entender que existem temas fundamentais que não podiam ter ficado de lado. A cultura, o meio ambiente, a juventude, os direitos humanos, foram temas que em determinado momento foram relegados a terceiro, quarto, quinto plano. O que é substituir o legado do Gil pela Ana de Holanda, por exemplo, que não tinha capacidade para ser presidenta da Funarte, ou não tinha capacidade para ser secretária de cultura de um pequeno município brasileiro. Sabe que imagina, colocar uma Ana de Holanda no Ministério da Cultura, permitir um Feliciano dentro de uma comissão de direitos humanos, permitir com que o Bolsonaro fale alto, permitir com que a Cátia Abreu tenha trânsito, saca, direto dentro do palácio, saca, permitir com que os ambientalistas fossem tratados do jeito que foram tratados, permitir com que as comunidades indígenas fossem tratadas do jeito que foram tratados, permitir a violência policial a violência policial que continua de forma absurdamente grande. Então, para mim, Gil, saca, ele foi um grande nome do que vai vir a ser os resultados das políticas que vieram sendo desenvolvidas nos últimos anos no Brasil, principalmente nos 6, 7, 8 primeiros anos do governo Lula. Eu acho que o governo Lula ele trouxe ele quebrou um monte de paradigma. Para eu que sou de Cuiabá, sabe? Meus parceiros que são do Acre, que são de Itabirito, que são de Mazagão, no interior do Amapá, a gente entende a importância da política de descentralização narrativa, não é nem de recurso. Muita gente fala, o fora do eixo recebe recurso público. Velho. O que nos financia é o tempo disponível do nosso ativista.
A gente nunca fez um convênio com o Ministério da Cultura. E não é nada contra com quem fez. A gente nunca fez um convênio com uma Secretaria de Cultura. Todo o nosso recurso público foi via edital, né, que a gente apresentava projetos para editais públicos. A gente nunca utilizou da nossa força política para fazer convênios que em determinado momento nos privilegiassem. Não que a gente ache isso errado, mas a gente acha que outros poderiam receber esse convênio porque eram menores do que... eram menos estruturados do que o Fora do Eixo. O Fora do Eixo conseguiu construir um sistema de disponibilidade de tempo que vale muito recurso. Então, muitas vezes, a gente criou aplicativos do comum, Luiz, para que aqueles que não tenham essa mesma estrutura que a gente tem consigam conveniar, consigam estabelecer termos de parceria. Mas isso também permitiu que a gente tivesse uma autonomia para falar o que a gente pensa. O que aconteceu no Roda Viva, o que acontece nas nossas narrativas, o que acontece da gente conseguir aglutinar movimentos, é porque a gente sempre teve autonomia, a gente nunca foi amarrado. Eu acho que o Gil jogou muito isso. Eu sou um ponto fora da curva. Eu estou aqui com autonomia para criar uma política. Eu não estou aqui amarrado, sabe, a nenhum acordo para além da disposição que eu tenho de contribuir para a mudança do meu país. E isso estimulou muita gente a acreditar que também era possível mudar o país, fazer incidência, estar na rua, tendo autonomia. Então, a autonomia que ele conseguiu ter durante esses anos todos, só que depois o Juca, a autonomia que ele teve, fez com que a gente conseguisse surgir com muito vigor e com muita autonomia, né? Então, eu acho que foi fundamental. Saca? E a perda da continuidade, saca, de um ministério forte dentro da cultura, saca, perdeu também um canal de interlocução forte com o movimento social organizado. A gente tinha, antes do Gil, um movimento de cultura que era setorizado no Brasil. A música só falava com a música, a literatura só falava com a literatura, o audiovisual só falava com o audiovisual. E muito disso concentrado numa casta do eixo Rio-São Paulo. Depois do Gil surgiu um movimento social da cultura. Ele conseguiu desenvolver que é o duinho antropológico, né, mas que eram duas incisões cirúrgicas que ressignificaram o debate de cultura no Brasil, que foi o Cultura Viva e que foi a cultura digital. Saca? Então, o ponto de cultura, saca, e o trabalho com cultura digital, sabe, inseridos dentro daqueles setores que já estavam se organizando, fizeram com que eles conseguissem criar um sistema híbrido de relação que era setorizada em certa medida, mas ela se globalizava quando se pensava movimento. Então você colocou dois sistemas ali, duas ferramentas do comum, sabe, muito inteligentes para que aquilo ali acontecesse. Recentemente eu vi uma entrevista do Mujica, que foi muito boa, e falo isso porque para mim é tão inspirador quanto foi o que o Gil fez. Presidente do Uruguai. Presidente do Uruguai. E o Mujica fala o seguinte, ele falou, eu preciso de tempo livre para fazer as coisas que eu gosto. E ao mesmo tempo ele falou, a melhor coisa do mundo é ter oportunidade de construir ferramentas coletivas. O que eu acho que ele quis dizer ali? Que o melhor lugar do mundo é aquele que investe o seu tempo, que gosta muito de investir o seu tempo construindo ferramentas coletivas. Eu acho que isso Gil trouxe. Gil mostrou para uma parte significativa do movimento brasileiro que o melhor lugar do mundo era aquele onde as pessoas gostavam de investir o seu tempo construindo ferramentas coletivas. Isso são os pontos de cultura, isso é a cultura digital, isso são as casas coletivas do Fora do Eixo. Saca? São lugares onde as pessoas, saca, de forma autodeterminada, gostam, adoram de investir o tempo inteiro, o seu tempo, para construir ferramentas coletivas, entendendo que aquela construção o perpassa. Aquela construção não é para hoje, aquela construção é para sempre. E Gil foi um ministro para sempre. Eu concordo inteiramente com você. Duas perguntas para a gente concluir. Rio e São Paulo. Eu jogo isso aqui porque a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso e eu achei interessantíssima a avaliação que você fez. Qual análise você faz a respeito das potencialidades do movimento social ou dos movimentos sociais e quais as diferenças principais entre Rio e São Paulo? Eu acho que São Paulo
as duas cidades elas são muito complexas, né? Pelo seu tamanho, pela dimensão e por tudo que acontece. E as duas cidades são esfinges. Ou você as decifra, ou elas te devoram, né? Você não, nisso elas são muito parecidas. Eu acho que São Paulo se apega muito mais ao fato e o Rio de Janeiro gosta muito mais da versão. A possibilidade narrativa que o Rio de Janeiro traz, ela é mais conectada com o espaço-tempo do século XXI. Você consegue disponibilizar uma narrativa e correr atrás para transformar aquela narrativa num fato. Você não está pautada por uma lógica econômica do século XX, onde o que você tem é o que você é. O que você pensa, o que você quer, o que você imagina, o que você idealiza e a sua utopia no Rio de Janeiro são mais importantes do que o lugar onde você está. E em São Paulo, o lugar que você está é mais importante do que a sua utopia. Então essa eu acho que já é uma das diferenças claras. Esse lugar da utopia faz com que o tempo do Rio de Janeiro seja um pouco diferente do tempo de São Paulo. O tempo do fato é um tempo overprodutivo. Ele está o tempo inteiro, saca, disponibilizando o tempo para provar que aquele fato está acontecendo. O tempo da utopia é um tempo que te permite maturar com uma capacidade, com uma generosidade maior, qual que é o próximo passo. Não ousaria dizer o que é melhor, saca, para fazer com que as coisas aconteçam. Porque, por um lado, você tem a possibilidade da construção de uma máquina do comum, saca, com movimentos muito organizados, com processos que funcionam o tempo inteiro e etc. Mas isso em São Paulo. Isso em São Paulo. Mas, por outro lado, você tem uma capacidade de entender o tempo que está muito mais ligado a essa lógica da inteligência colaborativa e coletiva, que não é só abaixar a cabeça e sair correndo. É conseguir matar a bola, olhar para o campo e distribuir essa bola com mais sofisticação ou com um apuro maior, que, no meu ponto de vista, é o que acontece no Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio é mais generoso. Sabe? Em que sentido? São Paulo ele te recebe muito bem, mas ele cobra a fatura dessa recepção com muita força depois. O Rio de Janeiro, ele te questiona mais na chegada, mas depois que ele te aceita, você tem uma vida inteira pela frente para estabelecer essas construções com ele. Em São Paulo, é impossível com que a mobilidade social aconteça. Você não encontra pessoas de lugares diferentes no mesmo lugar. Elas estão completamente separadas. No Rio de Janeiro, essas pessoas se misturam o tempo inteiro. E você tem a possibilidade de sair do fim para o começo, com uma velocidade maior. As oportunidades para você conseguir, sabe, apresentar aquele seu potencial são maiores. A trajetória para que isso aconteça em São Paulo é diferenciada do que acontece no Rio de Janeiro. Você tem que caminhar a maratona inteira para chegar lá. O Rio de Janeiro, em muitos momentos, te permite ter aquele momento para você apresentar alguma coisa que você não teria condição de apresentar em São Paulo. São Paulo te possibilita um exercício dessa construção da maratona maior, que é muito importante. Sabe que você também vai entender o tempo do Rio a partir dessa maratona. Você conseguindo viver essa maratona, você entender que é um passo atrás do outro, que você tem a vida inteira pela frente, que isso vai ser construído com muito esforço, é fundamental para você entender aquele tempo, que faz uma reflexão mais generosa desse tempo do esforço. Então, né? Se você está certo, Pablo, e é interessantíssima essa leitura, é muito original, significa talvez que São Paulo precise mais da política institucional do que o Rio, para operar as sínteses, as conexões, as aproximações. Enquanto o Rio talvez prescinda mais, tenha menos necessidade das mediações políticas, das sínteses políticas, porque esses encontros no plano da sociedade civil se dão com mais dinamismo. Sim. Está certo Sim. a minha dedução? Eu acredito nisso. Eu acredito que o Rio de Janeiro ele consegue tornar orgânica a fluidez narrativa ao entorno dessa construção política. E a de São Paulo é mais pragmática.
né? Então, esse pragmatismo faz com que, em determinado momento, o debate político do país hoje passe, em certa medida, por escolhas pragmáticas provenientes de São Paulo. Claro. Enquanto o debate narrativo do país passe mais por essa organicidade, saca, de uma política desenvolvida no Rio de Janeiro. O que acontece no Rio de Janeiro ecoa muito mais em Cuiabá, ou em Rio Branco, ou em Manaus, ou em Belém, ou no Amapá. Saca? Mas, em certa medida, a gente está refém de um debate pragmático que acontece em São Paulo para definir quais são os próximos 4, 8, 12 anos do Brasil. E, ao mesmo tempo, acho as duas cidades fantásticas. São duas cidades, e assim, e para não entrar em outras coisas, assim, São Paulo tem um potencial criativo gigantesco, um potencial inventivo gigantesco. Os movimentos culturais de São Paulo são fantásticos. Os movimentos sociais também, eles conseguem ter uma capacidade de politização e de engajamento e de comprometimento com aquela luta, que também são fundamentais. E não que isso não tenha no Rio de Janeiro, mas o tempo é um tempo diferente e é um tempo de maturação que, no meu ponto de vista, está mais próximo do que a gente entende ser uma nova forma de se fazer política. De que forma você acha que a gente da universidade, eu sou professor da UERJ, de que forma nós podemos ajudar a jogar água nesse moinho da criatividade, desse dinamismo todo? Eu acho que criando o ambiente, é tipo a conexão de inteligências, facilitar com que essas pessoas se conheçam, se encontrem e permaneçam em diálogo. Eu acho que tem muita inteligência periférica com muita força no Brasil. Faustini fala, não é inteligência periférica, mas eu falo para tentar só ilustrar. Né? Se conseguir trazer também para o debate do que está acontecendo aqui, o novo intelectual do Acre, o novo intelectual do Amapá, o novo intelectual de Belém, os novos intelectuais do ProUni, saca? Essa inteligência da periferia de São Paulo e do Rio de Janeiro. A periferia do Rio de Janeiro é muito mais bem posicionada do que a periferia de São Paulo, por exemplo. As políticas afirmativas foram importantíssimas no Brasil. E a UERJ foi pioneira nisso. Sim. Política de cotas. Isso teve um efeito extraordinário. E eu acho que a universidade ela é fundamental, não só para isso, mas também para dar estrutura. Hoje, por exemplo, a Lei 8666, ela é uma lei que inviabiliza praticamente a operação de recurso público por parte dos movimentos. Mas se a universidade entra nessa, coloca suas fundações à disposição para conseguir formar tecnicamente esses profissionais que vão dar suporte para esses pequenos coletivos ou para esses pontos de cultura, ou para utilizar das suas fundações para receber grandes recursos públicos, redistribuir de forma mais igualitária, com critérios mais qualificados para dentro dessa sociedade civil, também é fundamental. Então, por um lado, é conseguir dar mais visibilidade para uma inteligência que muitas vezes é invisível, porque ela vem trazendo novas narrativas e para muita gente não é interessante que essas novas narrativas surjam, mas por um outro lado também tem a capacidade de se disponibilizar estruturalmente para dar suporte técnico, conceitual e político para que esses novos movimentos também consigam se estruturar. E, Pablo, finalmente eu estou envolvido em duas campanhas que têm tempos diferentes, ritmos diferentes, elas não podem se sobrepor sob pena de uma condenar a outra à derrota, porque as correlações de força são diferentes. Uma é a campanha pela legalização das drogas, isso aí, longo prazo. Sim. Mas a outra pode ter uma incidência mais imediata, é a campanha pela PEC 51, que é uma PEC apresentada pelo Lindbergh Farias, senador aqui do Rio de Janeiro, para a qual eu colaborei e que propõe uma reforma profunda das polícias, a desmilitarização, etc. Como é que você acha que essa campanha pode se desenvolver da maneira mais eficiente? Porque vai ser fundamental que haja um debate intenso com as ruas, com os movimentos. Ou isso se torna uma bandeira coletiva, ou nós vamos, de novo, perder a parada. Eu acho, Luiz, que a gente precisa entender que a gente teve um ano que levantou a bola para um outro ano cortar. Então a gente tem um semestre no Brasil muito propício para o acúmulo de forças e para a conexão de cabeças nessas 5.342 cidades, ou em 10% delas, ou em 1% delas, que estão muito disponíveis a assumirem alguns temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Então eu acredito que se conectar com as redes, com os movimentos, com os coletivos, com os novos medialivristas, com os advogados ativistas,
e com os direitos humanos, com os ambientalistas, com os movimentos de comunicação, criar essas pontes e ter pessoas que conseguem ter legitimidade entre várias dessas pontes, para que a gente eleja temas fundamentais, sabe? Para a gente chegar no segundo semestre conseguindo pautar uma disputa narrativa durante as eleições, não necessariamente a gente tem que fazer uma escolha plebiscitária de que lado nós vamos estar, mas conseguir reunir uma nova inteligência do Brasil que tenha a capacidade de pautar os temas fundamentais. Então, o nosso desafio no primeiro semestre, nós como rede, nós como movimento, vai ser acumular força no primeiro semestre para a gente conseguir fazer uma disputa narrativa intensa no segundo. Então, assim, de antemão, a gente já se coloca à disposição, saca, para que todas as nossas ferramentas de comunicação, as redes, os movimentos todos que a gente consegue conectar, estar junto nessa luta, porque é uma luta muito cara para todos nós. E, por outro lado, a UERJ está aberta até onde eu e meus companheiros lá possamos, enfim, agir e atuar à disposição para a gente buscar formas de cooperação. Super obrigado, Pablo. Aprendi um bocado. Foi muito bom. Foi uma honra estar aqui. Sempre que quiser, a gente está à disposição. Vamos continuar o papo. Falou, obrigado.